Fala, família Palmeiras, aqui é o popular LC, belê? Zoeira, aqui é o Rudy Landucci e hoje eu que vou passar o boletim para vocês. 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Verdão vai a campo hoje, lá no Mané Garrincha, em Brasília. Todas as informações e curiosidades você acompanha agora aqui. Na partida mais recente pelo Brasileirão, o Palmeiras teve uma atuação de gala perante a nossa torcida. Uma goleada por 5-0 que começou a ser construída logo aos 48 segundos de jogo com Flaco Lopes. O argentino chegou a 20 gols na temporada, 30 no total pelo Verdão, e está a de entrar no top 100 dos maiores artilheiros da história do clube. Na sequência, após bela jogada coletiva, Felipe Anderson anotou seu segundo gol pelo Palmeiras, o primeiro no Allianz Parque, enquanto Marcos Rocha alcançou a 9ª posição no ranking de jogadores com mais assistências na história do Brasileirão de pontos corridos, considerando todos os clubes. Rocha também alcançou Eurico na 2ª posição entre laterais com vitórias pelo Verdão em Brasileiro, ambos atrás apenas de Mike. O terceiro foi contra, após jogada individual de Estevão, e a própria cria da academia, em outra ótima trama coletiva, fez o 4º da tarde. O 9º dele no Brasileirão, assumindo a vice-artilharia da competição. Por fim, Rafael Veiga alcançou o 100º gol de falta do Palmeiras no século e o 50º dele no Allianz Parque. Esta foi a 4ª vitória consecutiva dos comandados de Abel Ferreira no Brasileirão, o 6º jogo de invencibilidade e o 3º sem sofrer gols. Aliás, por falar em não sofrer gols, o goleiro Everton superou o divino Ademir da Guia e se tornou o 3º palmeirense com mais vitórias no Brasileirão, enquanto Gustavo Gomes superou o ex-companheiro Luan para se isolar como o zagueiro palmeirense mais vitorioso da história da competição. O resultado colocou o Verdão na 2ª posição na tabela com 50 pontos, a 3 de distância do líder Botafogo. Após dias de descanso para recuperação física e mental, o Verdão iniciou na quarta-feira a preparação para esse jogo. Foi realizado um trabalho de marcação e aproximação em dimensões reduzidas de uma atividade técnica com 2 equipas no gramado. O meio-campista Gabriel Menino, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, começou o processo de transição física, enquanto o atacante Estevão teve constatado uma lesão também na coxa esquerda e ficou em tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. Após o treino, o atacante Flaco Lopes falou do seu momento com a camisa do Verdão. Todo mundo está muito bem, estamos fazendo um grande futebol. Individualmente estou me sentindo espetacular, com muita confiança e feliz de fazer parte desse grande time e de poder ajudar com gols ou com assistências ou mesmo com o esforço de todos os jogos. Estou feliz por isso. Na quinta-feira, o elenco aprimorou saídas de bola, marcações, jogadas específicas e outras dinâmicas táticas, primeiro em dimensões reduzidas, depois utilizando quase a totalidade do campo. E quem conversou com a gente após o trabalho foi Rafael Veiga, que foi o primeiro a alcançar 50 gols no Allianz Parque. Tamo junto, Veigão! Eu fico extremamente feliz por estar atingindo essa marca. Já falei outras vezes o quanto representa para mim jogar aqui no Palmeiras, por tudo que eu já vivi, tudo que eu já passei. Então, para um meia atingir essa marca, sei que é algo que não é tão fácil, tão simples. Veiga agora está a um gol de alcançar Jorginho Putinati, na 20ª posição do ranking de maiores artilheiros da história do Palmeiras, sendo a 6ª posição entre os meio-campistas, e há um gol também de alcançar Leivinha na 3ª posição entre os maiores artilheiros do clube em Campeonato Brasileiro. No treino de sexta, o primeiro trabalho aprimorou transições, balanço, construções de jogadas e movimentos específicos. No segundo, com 2 equipes em campo reduzido, rolou uma atividade técnica com poucos toques na bola por jogador. A boa notícia ficou por conta do efeito suspensivo que liberou o meio-campista Zé Rafael para a partida contra o Vasco. Por outro lado, o Verdão não poderá contar com o lateral esquerdo Caio Paulista, expulso diante do Criciúma. O principal candidato à vaga de Caio Paulista é Vanderlan, que falou com a gente e garantiu estar preparado caso seja escolhido. Sabemos a dificuldade de jogar contra um grande adversário, mas também sabemos a qualidade do nosso time, da nossa competência. A preparação alviverde se encerrou no sábado com ajustes táticos e técnicos promovidos pela comissão técnica e uma atividade recreativa antes do embarque para Brasília.
O Palmeiras volta à capital federal pela primeira vez depois da vitória na final da Supercopa por 4-3 sobre o Flamengo, lá em janeiro de 2023. Aliás, essa será apenas a segunda vez que o Palmeiras enfrenta o Vasco longe de São Paulo ou do Rio de Janeiro. A outra vez aconteceu lá em 2002, em Teresina, no Piauí, onde o Palmeiras empatou 1-1 pela Supercopa dos Campeões com o Vascão. Vamos agora conferir números e histórias sobre o confronto de logo mais. O Palmeiras está invicto a 11 jogos contra o Vasco, somando 7 vitórias e 4 empates desde 2015 e pode igualar a maior sequência sem derrota da história do confronto, registrada pelo Palmeiras entre 1951 e 1959. E pode também, pela primeira vez neste século, obter 3 vitórias seguidas sobre o rival. No duelo mais recente, no primeiro turno deste ano, no Allianz Parque, o Verdão venceu por 2-0, gols de Piquerez e Rony. O clássico entre Palmeiras e Vasco é um dos mais tradicionais do Brasil e neste mês ele está completando 100 anos. O primeiro duelo da história entre Palmeiras e Vasco foi realizado em 28 de setembro de 1924 no antigo campo do bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro, e terminou com vitória palestrina por 2-0, 2 gols do carioca Coé. A partida valia a taça Vernit Standard, colocada em jogo pelos donos da casa. No geral, Palmeiras e Vasco se enfrentaram 135 vezes, com 62 vitórias do Verdão, 42 empates e 31 derrotas, 217 gols marcados e 167 gols sofridos. O Vasco, aliás, é o clube da atual Série A do Campeonato Brasileiro com maior desvantagem para o Palmeiras na história do confronto. Como visitante, o retrospecto é de total equilíbrio. 59 jogos, 22 vitórias do Palmeiras, 15 empates, 22 derrotas, 76 gols marcados e 85 gols sofridos. Já pelo Campeonato Brasileiro são 62 jogos, 31 vitórias, 19 empates, 12 derrotas, 94 gols marcados e 54 gols sofridos. No jogo histórico de hoje, vamos voltar 20 anos no tempo, onde o Verdão ganhou por 5-2 e a partida foi protagonizada pelo atual presidente do Vasco. Se liga só. Foi em 26 de setembro de 2004 que o Palmeiras marcou o maior número de gols contra o Vasco na casa do rival. Válida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, a partida foi a primeira do ex-meio-campista Pedrinho, hoje presidente vascaíno, contra o clube carioca em São Januário. E foi dos pés de Pedrinho que surgiu o primeiro gol do duelo, assistência do camisa 10 para Lúcio cabecear para o fundo das redes. O segundo saiu em um chute de Pedrinho, que desviou na zaga cruz-maltina. Ainda no primeiro tempo, Elson ampliou a vantagem alviverde. Na segunda etapa, Pedrinho cruzou para Osmar fazer o quarto. Depois de André Lima descontar para os donos da casa, Osmar fez mais um para o Verdão. E Petkovic de pênalti deu números finais ao confronto. Os ingressos para a partida dessa tarde no Mané Garrincha estão disponíveis no site www.bilheteriadigital.com. O jogo será transmitido pela TV Globo e Premiere. A arbitragem será comandada por Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michel Stanislau. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior será auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva. E para mais informações, acesse o nosso site www.palmeiras.com.br ou baixe o nosso app para ter uma gama de coisas. Agora é a hora da gente fazer aquela corrente positiva para mais 3 pontos do Verdão e seguimos atrás aí do inédito tricampeonato brasileiro. Avante palestra! Na FAN, a sua primeira mensalidade é grátis e a segunda por apenas R$ 99,00. Vem pra FAN, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.